Fala pessoal, tudo bem? Dia 30 de abril, deve ser, sei lá, 1 hora da manhã. Sigo aqui no meu diário de quarentena. Eu vou aproveitar para bater um papo com vocês. Vamos falar sobre essa questão dessa decisão do Xandão, vamos chamar assim, e fazer uma análise, né? Uma espécie de devaneio político aqui. Claro que não estou querendo ensinar nada para ninguém, por favor. Eu coloco tudo no Facebook, lá vocês podem me xingar, conversar, discordar, tudo vai para lá, né? Para mim, a rede social que melhor me atende, embora eu coloque algumas coisas no Twitter e uso muito pouco o Instagram também. Mas no Facebook eu normalmente falo mais. E a gente precisa pensar nessa situação que aconteceu. O Xandão vai lá e pum, dá uma decisão monocrática baseada no artigo 37, citando o princípio da impessoalidade. O primeiro princípio citado nesse artigo é o da legalidade. Então, de certa forma, a decisão invoca um artigo que anula a decisão, porque há uma clara interferência. Aí a gente viu muitas pessoas falando: porque eu não teria acatado, eu teria peitado, isso, aquilo, outro, tal, 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 tal. E aí outras pessoas falaram: não, mas se peitar, eles podem invocar as Forças Armadas. De fato, isso poderia acontecer. Não aconteceu quando o Renan o fez. O Renan já fez isso, o Renan Calheiros. Peitou o STF. Decisão monocrática também. E o STF recuou. Isso não faz bem para o país. Tá? É o tipo de coisa que não faz bem para o país. Então, a primeira coisa que a gente pode tirar aí de conclusão é de que se existe uma pessoa que não pode ser acusada de querer um golpe militar, essa pessoa é o presidente. Porque se ele estivesse apostando no golpe militar, como o acusaram há uma semana, ele teria esticado a corda, nomeado e falado: chama as Forças Armadas. Né? Então, se tem alguém que respeita a democracia, que não pode ser acusado de não respeitar o jogo democrático, vamos chamar assim, é o presidente da República. Então, essa é a primeira conclusão. A segunda coisa que a gente vai analisar aqui agora é aquilo que eu venho sempre falando sobre a semelhança da guerra política com as artes marciais. De fato, não é momento de fazer o que eu vou falar. A gente não está no momento, vamos dizer assim, normal. Normal o Brasil nunca foi aqui entre nós, mas assim, em condições normais de temperatura e pressão, ao modo brasileiro, teria condição de fazer o que eu vou propor. Contudo, não é momento. Primeiro, porque o presidente não criou condições políticas para fazer. E segundo, por conta desse momento que a gente está atravessando, de pandemia que o mundo inteiro está atravessando. Mas assim, na guerra política, você tem que usar a força do seu adversário contra ele. Na minha modesta opinião, essa decisão foi uma decisão de caráter muito mais político do que técnico. Como eu já disse antes, né, ela atenta contra o princípio da legalidade. Mas eu não sou advogado também. Estou batendo um papo aqui, tá? Então vamos lá. Se o ministro teve uma decisão mais política do que técnica, significa que ele pertence a algum grupo político, né? Então, o momento é de você usar a força que ele está utilizando, que é do cargo dele, do poder dele contra ele próprio. Qual que seria a reação? Não atender. Sim, isso é básico. Ao não atender, você já desmoralizou o poder que ele tem e, de certa forma, assumiu o poder maior, publicamente, de que o seu poder é maior do que o dele. Ok, mas isso não é suficiente. O que seria o certo? Você, além de não acatar, você criminalizar esse ato, abrindo, junto ao Senado, um processo de impeachment contra ele por ele ter usado o cargo dele para poder atentar contra a Constituição e contra a Presidência da República. Ou seja, através da decisão dele, você o transforma em réu e coloca ele para se explicar. Compreende? Essa seria a ação, vamos dizer assim, mais correta do ponto de vista da estratégia política, da guerra, né? Mas não é o caso. Não dá para ele fazer isso. A política, ela é... Porque a política permeia tudo.
Não adianta a gente falar que o Supremo está fora da política, os tribunais estão fora, que qualquer área esteja fora, basta ver a saúde, o que está, né? A discussão que acontece em relação à saúde. Tudo tem política, gente. O Supremo não está fora disso. Não faz muito tempo, os grampos pegaram Lula falando lá para tirar o canudo do cara 30 segundos. Só vocês pesquisarem aí que vocês vão encontrar, está no Google, né? A forma como Lula tratava a Suprema Corte, chamando de acovardada, por aí vai, ou seja, nitidamente tratando num tom, sabe, tipo, são todos eles agentes políticos também. Então, assim, eu nem vou ficar discutindo a decisão do ministro, porque, assim, sinceramente, não há o que discutir. Mas, assim, cadê o Senado? Né? Estranho isso é muito estranho. E outra coisa também, essa turma aí que está querendo derrubar o presidente a qualquer custo, a todo custo, né? Pensa um pouquinho no que está acontecendo. Né? Pensa um pouquinho. Será que compensa derrubar o presidente? Eu acho que não. Vocês acham realmente que essa turma que está aí contra o presidente está preocupada com as pessoas que supostamente o presidente teria dito, e daí porque ele não está tão preocupado? Será? Vou fazer uma outra reflexão aqui com vocês. Eu estava lendo uma matéria outro dia que o número de mortes por pneumonia no Brasil girava em torno de 7 por hora. Morreram 5.000 nesse tempo todo de Covid-19. Então, assim, por favor, sabe? A gente precisa de fazer uma reflexão, a gente precisa de se cuidar. Óbvio, eu estou usando máscara direto, ninguém está saindo de casa, a gente está se cuidando. Mas, assim, e outra coisa, tentar colocar na conta de político algo que está acontecendo no mundo todo. Sabe, isso aí, assim, olha, é um negócio que não dá. Não dá, sinceramente. Se você está entrando nessa, sabe, não dá. Realmente não dá. Primeiro que falta senso de tudo, de proporção de tudo. E segundo que falta senso de ridículo, pô. Né? Vamos analisar. E outra coisa também, vai ser difícil reconstruir. Gente, tem o presidente polonês lá, o Lech Walesa, vou encerrar, tem 8 minutos já de vídeo. Ele dizia o seguinte: é muito fácil transformar um país, né, liberal, capitalista, num país socialista. Ele comparava com aquário. Aí dizia ele, basta você esquentar. Se você quer fazer uma sopa de peixe com aquário, basta esquentar. Você esquenta o aquário e ele vira uma sopa de peixe. Eu tinha esquecido de falar da sopa de peixe antes, né? Então ele dizia, é como fazer uma sopa de peixe com aquário, basta esquentar. Compreenderam? Agora, fazer o contrário, fazer um aquário de uma sopa de peixe é difícil. O cara te entrega uma sopa de peixe e fala, mas senhor, me entrega um aquário. É exatamente isso que seria consertar um país que foi deformado pelo comunismo. Compreenderam? Então, assim, vai dar trabalho, a luta vai ser longa, você vai ser confundido e vai ter muita coisa ainda para poder passar, né? E outra coisa, vamos ter derrotas também. Então a gente precisa ter calma, tá bom? Um abraço a todos, boa noite, até a próxima.